Vamos a mais uma pauta falando agora da Argentina e das novas políticas do Milei para os imigrantes e do anúncio de um pacote de medidas que pode ter reflexos não só para o imigrante propriamente dito, ou seja, aquele que ingressa na Argentina com a intenção de ficar, de residir no país, mas também traz reflexos para o turismo na Argentina e também para o direito à nacionalidade argentina. Esta notícia foi apresentada pela imprensa em geral há poucos dias, com uma possível medida autoritária, tentando, quem sabe, relacionar o Milei àquela postura mais dura, como as do Trump, por exemplo. Então vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver o que está por trás do anúncio do governo argentino desta semana. Essa pauta foi sugerida por La Bombonera. Obrigado a você que sugeriu a notícia no formulário de sugestão de pautas. E você que assiste os vídeos do canal, se quer se manter atualizado e gosta desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva imediatamente no canal. Você pode também participar enviando a sua sugestão de pauta pelo link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Antes de aprofundar a questão das mudanças, vale a pena dizer que a imprensa oficial tem feito um esforço grande para não admitir que das economias do Ocidente, principalmente aquelas que têm uma relação mais direta com o Brasil, a Argentina é a que vem apresentando uma evolução mais positiva, é o grande destaque econômico mundial. Veja que a Reuters anuncia aqui que, após 14 anos, a Argentina voltou a ter um superávit orçamental, uma redução dos gastos públicos, revisão de gastos do governo para conter a inflação. A inflação desacelerou na Argentina, chegou a 2,1% em abril de 2025, contra 8,8% em 2024. E ainda uma previsão recente do FMI de um crescimento de 5% do PIB argentino em 2025 e 2026. Então já não dá para esconder que nossos hermanos de Argentina vem em franca recuperação e vem se destacando globalmente. Milei, então, quem sabe fazendo história com a economia argentina, e também já não dá para esconder que nos últimos anos boa parte do Ocidente viveu uma política migratória amplamente ou razoavelmente permissiva. Então, estamos falando aqui de pelo menos 2 décadas em que a imigração irregular foi tratada com uma relativa tolerância. Então, milhares de pessoas conseguiram, nas últimas décadas, se estabelecer em países da Europa, América do Norte, América Latina, mesmo entrando por vias irregulares ou simplesmente sem um visto adequado, depois foram legalizadas por anistias, decretos, programas humanitários e afins. E esse ciclo parece estar chegando ao fim. Então, Estados Unidos, aqui com o Trump, Portugal também recentemente anunciando a expulsão de milhares de estrangeiros, a Espanha com a população dando apoio. Há políticas que vão também neste sentido, mais de repressão, mais de redução de possibilidades migratórias. Então, tudo isso acaba, no fundo, expressando a própria vontade da sociedade no momento. Então, nós vivemos um momento de abertura, de mais permissão, e parece que agora nós estamos em um momento contrário. Isto, penso eu, não seria uma característica, uma vontade tão particular dos governantes. Parece que é mesmo aqui, como se vê, um movimento da sociedade. E o que nós temos visto, principalmente na Europa, é cada vez um esforço mais claro para endurecer os critérios, para evitar aí as brechas legais, né? Redução de permanências ilegais, botar para fora aquele imigrante que dá problema no país e de algum modo tenta se colocar agora a casa em ordem, colocar as coisas nos eixos do ponto de vista procedimental, do ponto de vista da administração.
E na América do Sul, parece então que Milei surge para liderar esta doutrina de política migratória mais seletiva, mais rígida e, como ele diz, mais honesta. Então vamos lá, vamos ver o que foi anunciado. Estas novas medidas foram anunciadas por meio de um decreto de necessidade e urgência, seria uma espécie de medida provisória com força de lei imediata. Isso pode ser derrubado, sim, no Senado e na Câmara, mas até lá o decreto vale, ele está valendo. Então, o que muda na migração? Então, segundo as palavras do porta-voz do governo argentino, o governo quer restaurar a ordem, a segurança e equidade no acesso aos serviços públicos argentinos. Na prática, isso significa então que os estrangeiros com antecedentes criminais não poderão entrar no país, mesmo que tenham cometido aí os delitos leves, né? É importante destacar isso, quase que uma tolerância zero na entrada de imigrantes. Também, também aqui os imigrantes que cometam crimes no solo argentino vão ser deportados, seja qual for a gravidade do crime. Cuidado a você que vai para a Argentina fazer graça aí, cuidado. E quem for pego cruzando a fronteira por pontos não autorizados será expulso imediatamente. Uma questão delicada para os brasileiros também que vivem em regiões de fronteira, algo importante. Visa também o pacote anúncio de medidas expulsar aquele que mentir no momento da entrada do país. Interessante, né? E não para por aí. Então, agora os estrangeiros em situação irregular ou temporária vão, né, uma residência temporária, vão ter que pagar para usar os hospitais públicos. Diz o governo aqui que só em 2024 este serviço gerou um custo de 14 bilhões de pesos, gastos então com atendimento a estrangeiros, isto em apenas 8 hospitais. Isso daria algo em torno aí de 70 milhões de reais. E se o estrangeiro estiver só visitando o país, ele vai ter que apresentar um seguro médico, assim como já acontece no espaço Schengen, né, na Europa. Na educação, as universidades ficam autorizadas a cobrar aí uma mensalidade dos alunos estrangeiros que não sejam residentes permanentes. No ensino secundário, continua sendo gratuito, então, para todos os residentes. Veja uma questão importante que nos últimos anos, como vocês podem perceber, então, por conta do sistema argentino de saúde e de educação, muitos imigrantes, até muitos brasileiros, foram para o país, foram para a Argentina para, de algum modo, usufruir deste sistema, principalmente as boas universidades argentinas. Isto pode, então, estar com os dias contados. Na nacionalidade, vai se tornar mais difícil ser um cidadão argentino. A nova regra diz que só vai obter a cidadania quem viver na Argentina por pelo menos 2 anos de forma contínua ou aquele que fizer um investimento relevante no país. E a residência permanente vai depender de prova de que há uma renda estável e também a ficha limpa, ausência de antecedentes. Claro que o discurso oficial diz que a Argentina continua sendo uma terra aberta aos imigrantes, mas na palavra do porta-voz do governo, apenas aqueles que estão dispostos a colaborar no marco da lei. E para os espertalhões, o país vai deixar de ser um terreno fértil. Claro que o decreto gerou algumas reações imediatas. Alguns parlamentares dizem que isso seria um regime de exceção para os estrangeiros, isto violaria o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, mas o fato é que as medidas foram anunciadas e, curiosamente, uma tentativa parecida já aconteceu em 2017 também, com um decreto de necessidade e urgência, o 70 de 2017, ainda no governo Macri, que acabou sendo declarado inconstitucional pela justiça argentina. E o Milei diz agora que corrigiu as falhas desta versão e então este pacote de medidas mais amplo acaba se mostrando também como
um aprimoramento, né, uma melhoria destas medidas do Macri desde 2017. A verdade é que há uma coerência lógica, ideológica, administrativa, etc., entre as novas regras migratórias e o projeto mais amplo do governo Milei, as suas promessas de campanha, que tem lá como os principais eixos a redução do Estado, dos gastos públicos, o foco no contribuinte argentino como um destinatário prioritário ou quase aí exclusivo dos recursos do Estado, a eliminação dos subsídios, apoios, gratuidades, né, que geram uma insustentabilidade da máquina pública e uma racionalização do uso dos serviços públicos. Então, neste cenário, exigir que se pague aí por saúde, né, e que se cobre dos estrangeiros sem residência permanente valores para custear as universidades, é algo que vem alinhado à visão do Milei. O Estado argentino não deve, como diz ele, aí, funcionar como uma ONG global financiada, custeada pelo contribuinte argentino. Agora, ao mesmo tempo, endurecer os critérios de entrada e permanência segue também uma lógica dos dias atuais, no sentido de priorizar a legalidade, uma pauta que é importante para o eleitorado do Milei e para o discurso que ele encampa, né, que ele encarna. Se você buscar aí as estatísticas da imigração ilegal para a Argentina, você vai ver que os números são bem elevados e faz sentido esta preocupação na população argentina e no eleitorado do Milei. Uma questão que surge para o brasileiro, né, é que as novas políticas anunciadas podem ter aí um potencial para afetar diretamente os acordos do Mercosul, em especial este acordo de residência para nacionais dos estados parte do Mercosul, Bolívia e Chile, de 2009. Então, vale lembrar que este acordo em vigor desde 2009, ele facilita a mobilidade e obtenção de residência para os cidadãos dos países signatários, permitindo que eles solicitem a residência permanente ou temporária com a comprovação da nacionalidade, ausência de antecedentes criminais, um processo simplificado. As medidas que foram anunciadas, aí, como a exigência do seguro de saúde dos turistas, a cobrança de serviços de saúde para estrangeiros não residentes, a possibilidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas para os estrangeiros, podem eventualmente entrar em conflito com os princípios deste acordo, que tem como objetivo, claro, promover a integração e a igualdade de direito entre os cidadãos dos países que integram o acordo. Veja aqui que o artigo 9º prevê a igualdade de direitos civis e que o acesso às instituições de ensino pré-escolar ou às escolas públicas não poderá ser negado ou limitar-se à circunstancial situação irregular de permanência dos pais. Não se fala aqui em universidades, mas as medidas anunciadas aí por Javier Milei, da nossa vizinha Argentina, estabelece que os estrangeiros com residência permanente continuarão a ter acesso gratuito aos serviços públicos de saúde e educação. A cobrança por esses serviços seria aplicada aos estrangeiros em situação irregular ou com residência temporária ou em trânsito. Os turistas também teriam que apresentar o seguro para entrar no país. Mas veja que o artigo 9º do acordo prevê o acesso aos serviços públicos de educação, mesmo na situação irregular dos pais. Então, temos que acompanhar agora as discussões, as negociações no âmbito da Argentina e no âmbito do Mercosul, para avaliar aí como estas mudanças vão ser conciliadas, se é que vão, com os acordos regionais e quais os ajustes que vão ter que ser feitos para se manter a integração regional e os compromissos da Argentina com o Mercosul, que, aliás, Milei já ameaçou abandonar, não é? Veja que várias reportagens dão conta de algumas falas do presidente argentino, dando a entender que a Argentina não está satisfeita com os rumos do Mercosul e pretende sair. Vamos ver se
Quem sabe estas medidas não são o estopim para que a Argentina ensaie uma saída verdadeira, definitiva do Mercosul.